Pessoal, voltamos mais uma vez agora com a questão 12. Então o enunciado dela já começa assim. O gráfico a seguir corresponde ao registro das temperaturas em certa cidade, no período entre meia-noite e 5 horas da manhã. Então ele te dá o seguinte gráfico, que ele representa essa situação aqui do cotidiano. Olha só, né? Agora a gente vai olhar um exemplo aqui, onde a gente vai aplicar nossos conhecimentos sobre funções quadráticas em algo que está descrevendo um aspecto da natureza. Tá? A gente já viu alguns exemplos em sala sobre lançamento de objetos, né? Sobre, enfim, sobre algumas coisas. E esse aqui a gente não tinha visto ainda, né? Que em algumas situações aqui o registro da temperatura satisfaz, né? Uma parábola também. Então, a primeira parte do enunciado é essa, a segunda parte é essa aqui. Considerando que esse gráfico obedece à lei de formação de uma função de segundo grau, em qual horário foi registrada a temperatura mínima nesse período? Pessoal, quando fala qualquer gráfico, tá? Não necessariamente de uma parábola. Mas quando fala de valores de máximo, de mínimo, a gente sempre tem que pensar em valores críticos, tá? E a gente sabe que os pontos críticos de uma parábola podem ser dois. Pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Olha só, quando vai acontecer o ponto de máximo? Vai ser toda vez que o vértice da parábola for uma parábola com concavidade voltada para baixo, ou seja, ao contrário dessa aqui, né? E toda vez que for ponto de mínimo, só acontece quando a concavidade da parábola é voltada para cima, que é nesse caso. Então, temos uma parábola com concavidade voltada para cima. O seu ponto crítico vai ser esse ponto, que é o menor valor que a função pode assumir, ou seja, é um ponto de mínimo. E olha só o que a questão está querendo que você saiba. Qual horário foi registrada a temperatura mínima? Tá vendo? Ponto de mínimo. Então é só você olhar o que? A hora que esse ponto aconteceu. Se a coordenada vertical representa a temperatura e a horizontal representa as horas, então exatamente no vértice a gente vai ter em qual horas? Exatamente em 2 horas, tá bom? Então, só novamente a gente está olhando o ponto de mínimo, que é o vértice da parábola, e a gente vai olhar aí a coordenada no eixo X, que é o eixo horizontal, que nesse caso é o eixo das horas. Então a resposta é 2 horas, e com isso a gente finaliza a resolução da questão 12.